Olá pessoal, estamos aqui de volta com Marta e Maria, escolhendo a boa parte do dia hoje, na semana 2 do Novo Testamento, que na verdade realmente a gente vai agora entrar na Escritura, né? Em Mateus e em Lucas, Mateus 1 e Lucas 1. A Ana vai dar aqui um contexto histórico pra gente, né? O porquê da gente envolver os livros juntos. Bom, então a gente não vai estudar, né, em ordem, na ordem que os livros estão, a gente tá combinando, né, Mateus 1 com Lucas 1, porque eles estavam ali, vivendo as mesmas coisas ao mesmo tempo, porém eles tiveram experiências diferentes, né. Então seria eu contando da mesma festa que eu fui com a Letícia, ela vai ter uma visão da festa e eu vou ter outra visão da festa. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Então, Mateus, ele era um judeu, ele coletava impostos, e ele escreveu o seu evangelho mais direcionado para os judeus, tentando convencer os judeus de que Jesus era o Cristo, de que ele era o Messias. E Lucas, ele era um médico, ele não era judeu, então um gentil, e ele testificou mais a respeito de Jesus Cristo como Salvador de todos, dos gentios e dos judeus. É interessante também que, na verdade, Mateus, ele queria mostrar, provar que as coisas que estavam faladas no Velho Testamento estavam se cumprindo com Jesus Cristo, né? Então era por isso que ele queria falar para os judeus, né? Ele falou, olha, ele fez tudo isso aqui que já estava predito, né? Uhum. E eu acho que é por isso que ele começa logo nos primeiros capítulos, versículos, falando sobre a genealogia, porque era importante que Cristo viesse de uma certa genealogia. Então ele já começa tipo, esse aqui é pai desse, esse aqui é pai desse, esse aqui é mãe desse, Cristo era dessa família, então tipo já Inclusive uma das atividades no final do manual, eles sugerem pra gente fazer genealogia com a nossa família, né? Por causa desse comecinho aí. Então, muito bacana. Vocês podem estudar lá depois. E interessante que vendo esses dois livros, né? Dos dois apóstolos, hoje a gente tem na Igreja de Jesus Cristo, nós temos 12 apóstolos, né? E cada um tem um jeito de falar. E interessante, às vezes a gente tem um favorito, ou cada um fala de acordo, toca mais no nosso coração, né? E o Senhor, ele é maravilhoso por isso, porque ele quer todos os filhos dele, para que voltem a ele, né? E uma maneira dele mandar esses filhos, de tocar o nosso coração, são realmente através das pessoas, e por isso ele chama pessoas diferentes, né? Que cresceram de maneiras diferentes, né? Com certeza, né? Isso ajuda a gente a entender o evangelho, os ensinamentos, da maneira que o nosso ouvido e o nosso coração e a nossa mente vão absorver. Né? Cada um cresceu de uma forma, foi criado, pessoas ao seu redor, empregos diferentes, enfim. Então, isso nos ajuda, né? O Senhor realmente, ele se importa com cada um de nós. E voltando, desculpa, que eu tava falando da genealogia, é interessante que ele fala o nome de 4 mulheres na genealogia. E isso é estranho, tipo, diferente, porque eles estavam acostumados a só colocar os nomes dos homens na genealogia. E essas 4 mulheres, uma foi, tipo, maltratada, mentiram pra ela. A outra, ela era uma prostituta. A outra era pobre. E uma outra, tipo, perdeu, né, o marido morreu, virou viúva e daí depois, tipo, engravidou fora do casamento. E eu acho muito legal que ele colocou essas 4 pessoas imperfeitas, falando, essas pessoas aqui são parte da família de Jesus. Jesus tinha uma família imperfeita, nós todos somos imperfeitos, comuns, e foram para essas pessoas que Jesus veio. Né, o pobre, o esquecido, o marginalizado, a história dele mostra as partes difíceis, não é? E eu acho legal que Mateus colocou não só as coisas boas, mas as coisas que talvez alguns de nós teríamos vergonha de incluir, né? A minha família era meio... Coisas reais, Coisas né? reais. Coisas que acontecem no dia a dia. Exatamente. Pessoas, humanos, mortais, né? Sujeitos a errar, como
todos nós erramos, né? E falando de pessoas mortais, né, a própria mãe do Salvador, ela foi Maria, né, que mulher linda, que eu imagino, né, que ela tenha sido uma das mais puras da terra para ser escolhida, né, ser a mãe que ia gerar o Filho de Deus, né, uma mãe mortal, e ter um pai imortal, né. Tem uma citação do presidente Nelson que fala um pouquinho sobre isso, que Eu tô com a citação aqui. Ele explicou que a expiação de Jesus Cristo exigia o sofrimento pessoal de um ser imortal. Ainda assim, ele deveria morrer e tomar seu corpo novamente. O Salvador era o único capaz de realizar tal feito. De sua mãe, ele herdou o poder para morrer. De seu pai, obteve o poder sobre a morte. Lindo, né? Então era essencial para o plano, para que ele fosse esse ser semideus, né? Um semi-imortal, como eu posso colocar isso? Mas enfim, fazia parte do plano, né, deles serem. E qual que é a importância? Desculpa te cortar um pouquinho. Eu acho interessante que, pra mim, eu nunca pensei tanto sobre a importância de José, né? Porque José era o pai que trouxe toda essa linhagem de Davi, né? Então, Mateus, ele fala toda a linhagem e ele explica ali, né, que são 14 gerações até Davi. De Davi até Babilônia, 14 gerações. Desde Babilônia até Cristo, 14 gerações. Por que ele fala 3 vezes sobre 14 gerações? Ou seja, até José, tinha que ser José. Não podia ser outra pessoa, tinha que ser José. E José a gente só conhece que ele era um carpinteiro, né? A gente não dá tanta importância pro padrasto, né, de Jesus Cristo. Mas ele era um escolhido. Só que ele era o escolhido. O escolhido também. Com certeza, ele tinha todas as virtudes que eram necessárias, porque se a gente for pensar de um homem natural, assim, passar a situação que ele passou, né, da esposa dele estar grávida, se a gente for pensar assim, numa maneira dos olhos carnais, realmente ele é um homem muito bom, né? Porque... E ele não queria humilhá-la, né? Exato. Ele tava com medo de, vão descobrir... Ele nem pensou na própria não fama, mas assim, né? Na reputação dele. Na reputação dele, né? E eu li em algum lugar que eles eram como se fossem, já pela lei, eles eram casados já. Eles estavam, a gente fala prometido um pro outro, mas pela lei daquela época, eles era tipo oficial, eles eram casados, eles só não tinham passado pela cerimônia de casamento. Então eu fico imaginando assim, nossa, deve ter sido muito, muito difícil a pressão, se todo mundo olhando, sabe? Eu pensei também assim, tipo, nós meninas, a gente sonha com o nosso casamento. E daí você imagina, chega um anjo pra você e fala assim, ó, você vai ser grávida e tal. Significa que você não vai ter os seus sonhos do casamento, você não vai ter isso, você não vai ter a lua de mel, a tua casa a vida que você sonhava. Não vai ser isso. E nem o parto, né? E nem o parto, exatamente. Por isso que ela foi, por isso que o Senhor escolheu ela. Porque eu acho que, exatamente, a mente dela estava além disso, né? E o coração dela, o coração dela, com certeza. E isso também fala aqui no manual, né? Fala assim, os fiéis se submetem voluntariamente à vontade de Deus. E fala, da mesma forma que Maria, às vezes percebemos que os planos de Deus para a nossa vida são bem diferentes daquilo que havíamos planejado, né? O que aprendemos com Maria a respeito de aceitarmos a vontade de Deus? Né? A gente admira ela e tal. E para nós? O que o Senhor tem pedido para nós, individualmente ou como família? O que o Senhor quer de mim? Qual o sacrifício que eu tenho que fazer? Que eu tenho que me abdicar de uma vontade carnal para adorar a Deus? Né? Será que tá lá, indo à igreja aos domingos é uma coisa muito difícil de se fazer, né? De guardar o domingo. Então, assim, sempre vai ter uma lei maior, né? É verdade. Com certeza. E é muito importante, o Senhor, ele vai testar a nossa fé. Com certeza, né? Como você mencionou da questão dos nossos planos, dos nossos sonhos, muitas vezes não são exatamente como a gente planeja. Ou o nosso trabalho, ou onde a gente mora, ou como o desafio que Zacarias e Isabel passaram, né? De casarem e quererem ter filhos. E Isabel, ela era estéril, né? E ela tinha uma idade avançada. Mas o anjo Gabriel disse para ela que ela ia trazer, né? Alguém que ia preparar o caminho para o Salvador do mundo, né? E
eu imagino o que esse casal não passou. E uma coisa que me chamou muito a atenção, lendo sobre Isabel e Zacarias, né, é que ao João, ela estava grávida de João Batista, né, nascer, as pessoas perguntaram, né, que o nome seria Zacarias, meio que assim, vai ser Zacarias, né, pois o pai é Zacarias. E ela disse, é João. E as pessoas olharam para Zacarias para ver se era isso mesmo, e ele disse, o nome dele é João. Né? Então, os dois ali como um casal, queria adicionar isso, eles estavam unidos em propósito, né? Eles foram pessoas preparadas e será que nós estamos preparados para viver tudo que o Senhor tem para nós? Será que a gente está se preparando para viver plenamente o nosso potencial? E também eu acho que os milagres, né? Porque as duas não tinham chance terrena delas engravidarem. Ela, Isabel, por ser muito avançada em idade, e Maria por nunca ter estado virgem, com né? homem, por ser virgem. Né? E era contra todas as chances. E Gabriel ali falou para Maria, né, que para Deus nada será impossível. E a resposta de Maria também deveria ser a nossa para tudo, né? Cumpra-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra. Né? Então, quanto a gente está, às vezes, esperando um milagre, não é aquele milagre, né? Às vezes, a vontade do Senhor é outra. Então, eu estava até falando esse domingo com a Carol, né? Eu estava falando sobre a nossa vontade de vir para os Estados Unidos, de poder estudar aqui e conseguir formar, né? Fazer a nossa família aqui e daí a gente ia criar nosso plano. Fazer tudo certinho, conseguir o visto e tudo mais. E até hoje a gente tá no visto de estudante, né? Só que a gente orando, a gente jejuava, assim, por 6 meses a gente jejuou e orou fervorosamente pra, olha, em abril vai ter que ser sorteado pra conseguir receber esse visto. E não foi. E aí o Bruno teve que estudar de novo, foi pra fazer um mestrado. E é muito interessante que na verdade a gente precisava disso. A gente precisava desse estudo dele, porque a gente passou outras coisas que pra ele foi muito engrandecedor, esse estudo. E para nós, como família, passar por esses desafios, né, conquistar as coisas que a gente conquistou no caminho, era o que mais valia a pena. E não o documento, né? Não, talvez a facilidade de ter tudo com o documento pronto, tal, não era o que a gente precisava naquele momento. Nosso milagre era outro. E a gente tinha que só aceitar a vontade de Deus. Essa semana, muito bom ler. Essa semana eu ouvi uma coisa muito interessante que fala que desde que a gente esteja progredindo, isso é uma bênção e é uma felicidade para nós. Então, às vezes não é aquela bênção, mas peraí, eu tô progredindo em outra coisa tá dando certo. Então, que a gente possa olhar para as coisas que a gente tá fazendo, tendo as bênçãos, né, e tá fazendo as coisas certas. Eu não sei se a gente tem tempo de mais uma historinha. Tem sim. Eu queria contar uma história de uma senhora, ela era da minha ala lá na Flórida, na época que eu morei lá, ela chamava Monir. Ela era do Irã. E ela era uma costureira e uma vez uma pessoa foi fazer arrumar o terno, né, dele, e ele convidou ela para ir à igreja. E ela foi para a igreja e se batizou. E ela era muito fiel, era uma gracinha, sabe, aprendendo, comentando em todas as aulas. E uma vez ela disse que o sonho dela era casar e ter uma família, isso nunca aconteceu. Na verdade, eu não sei se ela é divorciada, mas enfim, ela veio para os Estados Unidos e tinha esse shopping e morava sozinha. E veio para a igreja e na igreja ela conheceu um marido. Então ela casou com mais de 50 anos. Nossa, que legal. E ela falou assim que tudo que ela queria era morar numa casa, um marido que morasse numa casinha, que tivesse um campo grande, verde. E ela parou lá na Flórida, né, com esse marido e com tudo. Então eu acredito que às vezes o Senhor vai atender todos os nossos desejos, se forem justos. Então, mesmo que demore, né, e eu acho que isso é bem legal, né, do que a gente está falando de acreditar, de ter a fé que precisamos e fazer a vontade do Senhor, porque a gente precisa para agora. Porque às vezes agora o que Ele pede é que a gente largue tudo e siga Ele, né? Eu gosto muito da citação que eles colocam do Elder Holland aqui. Ele fala assim: por esse motivo, ao trabalharmos e esperarmos juntos pelas respostas a algumas de nossas orações, ofereço a vocês minha promessa apostólica de que elas são ouvidas e são respondidas.
embora às vezes não sejam respondidas no momento e da maneira que desejamos, mas elas sempre são respondidas no momento e da maneira que um pai onisciente e eternamente compassivo deve respondê-las. Lindo. Perfeito. Então é isso, pessoal, por essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Esses 2 livros são maravilhosos. Fica o convite aí para vocês lerem e fazerem a genealogia de vocês, reverem o conceito dos seus sonhos, do que vocês querem, não desistam e sempre avaliem o progresso, né? O que vocês estão progredindo. E é isso, boa semana a todos, bom estudo do Vem Segue-me e escolhendo a boa parte até semana que vem. Tchau, tchau!